Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, enquanto os irmãos abrem a vossa Bíblia, o companheiro pastor Papillon, semana passada, ele conversou comigo e, conversando um pouco, ele que está afiliado ali em São Paulo, ele disse: pastor, quando eu venho para cá, na gestão de seu pai, olha pro nó da minha gravata, para ninguém sair falando que não deve. Eu estive sempre aqui e eu gostaria, pastor, de voltar a essa comunhão com o Ministério de Goiânia, a mesma forma que eu vinha com seu pai. E eu conversei algumas coisas com ele, certo? E expliquei o que aconteceu e da forma que eu trabalho. E ele disse: pastor, olha, se o senhor, se puder eu vir para cá, eu venho e não tem nenhuma dificuldade. Então eu disse: pois não, então vamos em frente, que eu conheço Papillon, não é de agora, mas os irmãos sabem, o período da morte de papai é o que nós passamos, e decisões nós tomamos, e não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, certo? Mas glorifico a Deus, porque tudo foi dentro da vontade e da direção de Deus. E conversando comigo, eu disse: pronto, você fica aqui na central, tá bom? Os irmãos, ele vai ficar na central, cultuar na central, quando estiver aqui, quando estiver em São Paulo, certo? Os irmãos estão felizes, levanta a mão e diz amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu digo assim para depois ninguém estar chamando para aqui, para colar, porque não é o tempo ainda. Amém, amados? Eu sei que o nosso irmão tem um carisma muito grande e os irmãos gostam. Isso aí não tem dificuldade, tá bom? Agora, os irmãos sabem a forma de nós trabalharmos, de eu trabalhar. Amém, amados? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Também está conosco o presbítero, nosso irmão Esmano e a sua esposa, ele que está congregando ali em Nova Terra 1. Depois do trabalho nós conversaremos. Amém, amados? Amados, olha, vamos lá, vamos trabalhar aqui o texto, porque viemos nos alimentar da palavra de Deus. Os irmãos sabem a forma de nós ministrarmos. A você que nos acompanha pela rede social, Deus continue te ajudando, te abençoando, e que você seja edificado pela palavra. Nunca é como está no templo, mas você vai se alimentando em nome de Jesus. Amados, nós falamos aqui, trouxemos uma visão ampla sobre a carta e concluímos falando sobre o esboço da carta. Nós entendemos. A semana passada passamos para os amados irmãos, falamos porque Tiago, ele fala concernente à língua, e Tiago também, ele falou concernente os mestres que tinham no meio da igreja. Observamos que depois que o apóstolo Tiago fala do mau uso da língua, escuta só, e a escolha dos mestres que usavam a sua língua sem nenhuma cautela, agora Tiago procura levar os irmãos a buscar a verdadeira sabedoria, que ele diz que a sabedoria que vem do alto. Antes ele aconselha os amados irmãos, está lá nos primeiros capítulos, ele aconselha os amados irmãos: não queira, irmãos, ser mestre, porque o apóstolo Tiago, ele começa a falar sobre a responsabilidade da fala, a responsabilidade do que nós proferimos. Já dizia o saudoso pastor Zé Flor, que nós somos senhores do que nós sabemos e escravo do que nós falamos. Vou repetir: nós somos senhores do que nós sabemos e somos escravo do que nós falamos.
certo? Então, o falar precisa ter grande cuidado com o que falar, a forma de falar, o que vai falar, como falar, até o tom da fala, deve ter cuidado. Isso aí se estuda no estudo da oratória. Observamos em que Tiago, ele, no primeiro momento, ele diz: não queira, irmãos, todos serem mestre, certo? Porque a questão de ser mestre não é falar por falar, mas o que é que vai falar? O que for falar vai edificar? Glória a Deus. Mas Tiago, ele diz que muitos falavam desenfreadamente, e ele diz que a língua é como uma faísca que acende uma floresta. Um pequeno comentário, uma pequena expressão pode incendiar e pode atrapalhar exatamente um grande projeto. Observamos em que a língua também é como alguém que falou algo e depois pediu perdão. E nesse pedir perdão, o cidadão mandou ele ir para o pináculo do templo e soltar, exatamente rasgar uma fronha cheia de pena e jogar a pena. E o vento bateu na pena, as penas, e levou as penas. E ele mandou juntar aquelas penas. E ele disse: é impossível eu juntar. Eu disse: a mesma coisa são as palavras proferidas. Por isso que Tiago fala, por isso que Tiago manda os irmãos ter cuidado no que vai falar. Ele diz também que um cavalo é dominado pelo freio e um barco é dominado, é conduzido por um pequeno leme. Mas a língua, quem consegue domar? Então observamos que Tiago, ele começa a falar referindo-se àqueles que falavam na intenção de receber o título de mestre. E isso nós observamos em que a igreja, ela ia se envolvendo em problemas que veio trazer grandes prejuízos para os amados irmãos, e muitos naufragaram na fé. Observamos que agora ele aconselha, depois que ele diz para os irmãos não querer ser mestre, ele aconselha os irmãos a andar por um caminho mais excelente, andar em sabedoria. Podemos ver como o apóstolo Tiago inicia esta última parte do capítulo 3. Observe no versículo 13, que diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Observamos em que Tiago, ele faz uma pergunta e manda os irmãos refletir sobre essas duas virtudes, sabedoria e inteligência. Observamos que quem dentre vós é sábio e inteligente? O apóstolo Tiago desafia os irmãos, principalmente aqueles que diziam ser mestre ou querendo ser, a mostrar realmente a sua verdadeira sabedoria. Não basta, Tiago está dizendo aqui, não basta abrir a boca para falar somente por falar, mas o que vai falar, o que vai exatamente sair da nossa boca, se isso vai juntar ou se isso vai espalhar. Observamos que ele, falando dessas duas virtudes, a sabedoria e a inteligência, observamos em que Tiago, o pastor Tiago, ele diz que o homem pode ser muito inteligente, mas não ter sabedoria. E, não tendo sabedoria, ele não vai conseguir
passar exatamente os seus conhecimentos ou a sua inteligência. Precisamos também definir aqui, buscar a definição, embora que são palavras muito parecidas, mas têm um significado e função diferente. Observamos em que, segundo o dicionário português, mais na área informal, ele fala que a inteligência é um substantivo feminino que nos fala ou nos mostra a faculdade, é uma faculdade que o homem tem de conhecer, de compreender, de o homem, a inteligência do ser intelectual. A inteligência, ela distingue também o homem do animal. Podemos observar ainda que na linguagem portuguesa, ele diz: conhecimento profundo em destreza, habilidade, ter inteligência para os negócios, cumprir com inteligência uma missão, a função psíquica que contribui para uma pessoa consiga entender o mundo, as coisas e situações, a essência dos fatos. Então nós observamos em que a inteligência, ele faz o homem discernir algumas coisas, ou faz o homem entender exatamente algo em que muitas vezes está oculto, ou mesmo vai diferenciar exatamente da vida animal. Observamos que a sabedoria é a capacidade de aplicar essa inteligência. A sabedoria é a capacidade de você transmitir essa inteligência. Ora, eu quero fazer aqui uma pergunta aos irmãos e não precisa me responder, mas acredito eu que lá na escola aonde você estudou ou aonde você estuda, você vai observar que tem professor que tem uma desenvoltura para passar o seu conhecimento de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. Ora, por que eu não falar do meu pastor Isaac Martins Rodrigues, que eu não gostava de perder um culto de doutrina, porque ele trazia o ensinamento para a igreja, escuta só, e eu comparava o transmitir, a sabedoria que o pastor Isaac tinha de transmitir a palavra de Deus, como uma mãe ou um passarinho mãe, ela vai, pega o alimento, mastiga e coloca no bico do seu filhote. Assim eu comparava como o pastor Isaac transmitia a palavra. Ele mastigava a palavra, ele trazia o ensinamento de forma que não havia complicação nos seus ensinamentos. Porque tem gente que vai transmitir exatamente um conhecimento e ele faz um arrodeio, faz uma complicação. Eu não sei se é para mostrar que tem conhecimento ou se ele tem essa dificuldade de transmitir o seu conhecimento. Verdade é que a sabedoria, ela nos dá a capacidade de transferir ou de transmitir o conhecimento de uma forma descomplicada. Podemos observar que a sabedoria é a arte de viver, e de tomar decisões de uma forma equilibrada. E isso, amado, nós podemos observar em que Tiago, ele chama os amados irmãos e diz: olha, vocês que querem ser mestre, vocês que falam desenfreadamente,
vocês são sábios, vocês me mostrem a sua sabedoria e a sua inteligência. Eu não sei se você já teve exatamente, já se deparou com pessoas em que vem trazer exatamente algo para você e eles falam tanto que desmancha o que ele falou. Uma certa feita estava no meu gabinete e alguém chegou para mim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: pois não, senta aí. Pode falar que meus ouvidos são seus. E ele começou a contar um problema. Ele começou a falar de uma situação. E eu fiquei somente olhando para ele porque ele não dava espaço para eu falar. E ele falou. E depois eu pude perceber que tudo aquilo que ele falou, ele começou a desconstruir o que ele construiu. Observamos, eu gosto muito de ver essas reportagens de rua, em que as pessoas veem aqueles que falam muito, aí o repórter gosta, aí bota a pessoa para falar. Aí a pessoa começa a falar, e começa, e eu gosto de ver os comentários também. E as pessoas ali fazem um pré-julgamento, porque o que a pessoa está falando, observamos que na rede social tem mais pessoas para fazer um pré-julgamento sem conhecer de nada. Mas começa a fazer esse julgamento e começa exatamente, daqui a pouco a pessoa percebe que aquela pessoa falou tanto que ele começa a desconstruir o que ele assim falou. Ele começa a desmanchar o que ele falou. Então observamos que o pastor Tiago, ele chama os irmãos e começa a dizer: vocês têm sabedoria, inteligência? Vocês sabem resolver o problema com equilíbrio? Você sabe transmitir exatamente o teu conhecimento? Você sabe aconselhar alguém de uma maneira correta? Porque não esqueça, meus amados irmãos, que quando alguém, escuta só, quando alguém vai para o outro, quando está super preocupado, quando tem uma decisão para tomar, quando exatamente ele está exatamente cheio de dúvidas, por isso que precisa ter cuidado com quem vai falar e a quem vai buscar um conselho. Eu já vi pessoas em que ia o outro para tomar um conselho concernente o seu relacionamento e a pessoa dizer para ele: a solução para você é a separação. Ela não te ama, ou ele não te ama, ele não te quer, ela não te quer. Primeiro ponto que você vai desqualificar qualquer obreiro é quando o obreiro dá conselho para que o casal ele possa ir a um dissolvimento matrimonial. Então nós observamos, tem muitas pessoas que acham que tem sabedoria, que acha que tem conhecimento, mas quando abre a boca, as suas palavras é para destruir, é para arruinar, é para separar, é para afastar, é para exatamente levar o outro ao abismo, é para levar o outro ao fracasso. Por isso que precisa se ter cuidado. Por isso que muitas vezes, quando alguém chega para o pastor Abimael e na hora nós não conseguimos realmente dar uma palavra que possa trazer exatamente uma solução para aquele problema, porque tem problema, amado, que Deus tem de dar a direção. Precisamos discernir isso. E muitas vezes o pastor disse: vamos orar. Eu vou orar por essa causa. Olha para o nó da minha gravata, por gentileza. Olha para o nó da minha gravata. Um certo dia, um certo pastor chegou para mim e, conversando comigo, me relatou um problema em que estava ocorrendo no seu setor. E eu disse a ele, olhei para ele e disse: eu vou orar por essa causa. Eu não tenho agora a resposta para lhe dar,
mas eu vou orar. Porque escuta só, amado, tem coisas em que nós fazemos, mas tem coisas que o tempo revela. E tem coisas que só Deus faz. Você pode dizer comigo, existem problemas que eu resolvo. Existem problemas que o tempo se encarrega de resolver. E existem problemas que só Deus resolve. Agora olha para teu irmão e diz ao teu irmão, busca o dom do discernimento. Porque Salomão, ele diz que uma palavra dada fora do tempo cria confusão, mata, destrói. Mas cria ira. Mas a palavra dada ao seu tempo alivia o furor, traz paz, traz alegria, traz segurança. E diz ao teu irmão aí, não tenha medo não, os irmãos já sabem a forma de eu ministrar. Diz ao teu irmão aí, o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. Tem confusão? Deus não está no meio. A Bíblia Sagrada diz, e o pastor Tiago deixa registrado isso, tudo que é bom e é perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus. Agora, confusão, intriga, vem por causa do vosso pecado, do vosso desejo exagerado e também obra de Satanás, do adversário da nossa alma. Mas o que é bom e é perfeito vem de quem? Vem de quem? Vem de Deus. Se os irmãos lerem o livro 21 Heróis de Orlando S. Boyd, que venceram através da oração, os irmãos vão ver exatamente o Orlando Boyd trazendo um relato de um missionário de Miller, se não escapa a memória, aonde ele investiu muito em orfanato, e tudo que Miller falava, dizia, se for da vontade de Deus, nós faremos. Se for da vontade de Deus, eu irei. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Isto é a vontade de Deus, ou isso não é a vontade de Deus. E o repórter perguntou a ele, por que tudo que você fala é a vontade de Deus? Fala sobre a vontade de Deus, e como saber a vontade de Deus? E ele disse, primeiro, eu tenho um projeto. Esse projeto eu coloco nas mãos de Deus. Segundo, se esse projeto me traz paz, é o primeiro passo que eu tenho para a aprovação de Deus. Esse projeto ou esse desejo vai me trazer paz. Terceiro, se começar a ter muitos problemas e complicações, eu sei que não é a vontade de Deus. Então eu desisto daquele projeto. Agora, se Deus faz fluir, aí eu entendo que é a vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Essa história de dizer que ser crente para viver uma vida perturbada, olha, isso daí não é de Deus, não. Embora que o próprio Jesus Cristo disse que nós teremos aflições e tribulação. Mas essas aflições e tribulações, elas são externas. De fora para dentro, porque quando Cristo passou a habitar em nosso coração, passamos a ter paz de espírito e
paz de coração, paz, aleluia, de espírito. Observamos em que eu tenho paz com o Senhor meu Deus, eu tenho paz que Ele me perdoou, eu tenho paz porque tenho um novo relacionamento com Ele, eu tenho paz porque Ele me ouve, eu tenho paz porque nada bloqueia essa ligação que eu tenho com Deus. E a segunda paz, a paz de coração, que amanhã será melhor do que hoje, porque Deus preparou e Deus trouxe paz ao meu coração, paz com Deus e paz do amanhã. Amanhã será melhor do que hoje. Fortalece a fé do teu irmão aí. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga ao teu irmão: desfruta da paz de Deus. Diz aí: desfruta da paz de Deus. Aleluia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como dá o mundo. Aleluia. A paz que Cristo nos dá. Aleluia. Dormimos tranquilo. Às vezes o problema está exatamente de estourar o crânio do cidadão. Mas quando chega em casa, deito-me, pego no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. Um certo dia, eu fui conversar com o pastor José Carlos de Lima, aqui da Paraíba, amigão do nosso querido pastor Zé Flor. E a última vez que eu tive com ele foi até o pastor Abimael Magbis, pastor Simeão, outros companheiros, pastor Cosmo também foi. E ele olhou para mim e disse o seguinte: você é filho do meu amigo pastor Zé Flor, e se estende também ao senhor. Amém, meu pastor, muito obrigado. Pedi desculpa a ele, certo? Por não estar lá frequentemente, por causa das atividades da igreja, e os irmãos sabem, e aonde eu vou, eu digo: eu sou pastor de igreja, certo? Eu tenho um povo para cuidar, para aconselhar, para doutrinar, para falar a palavra, para cuidar. Então eu sou pastor de igreja, não ignorando os itinerantes. Os itinerantes têm a sua função e cada um fique na vocação que foi chamado. Agora, eu sou pastor de igreja, certo? E costumo mais dizer: eu sou um passarinho abarrancado. Depois eu falo sobre isso. Olha aqui pro nó da minha gravata. E ele me disse, assim que eu assumi o ministério de Goiânia, ele olhou para mim e disse: Abimael, eu disse: pois não, meu pastor, olhe, quando você for dormir, você pegue um saco, e os problemas que você teve durante o dia, coloque neste saco, nesse bisaco, e coloque lá na porta do seu quarto. E diga a ele assim: fique aí, eu vou dormir, amanhã eu lhe pego para lhe resolver. Agora você fica aí e me deixe dormir, fica aí. E entre, vá dormir em paz. Eu vou fazer uma pergunta e não quero resposta, mas eu quero liberar uma palavra exatamente para você nesta noite. Eu não sei se você está conseguindo dormir ou não. Escuta só. E falo pelo Espírito de Deus que em mim está, que tem gente aqui que não está conseguindo dormir, não está conseguindo descansar a sua mente, não está conseguindo ter paz. Mas escuta só, e receba esta palavra de Deus, porque o teu pastor, a Bíblia diz também, é o teu profeta. Escuta só, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero agora pela palavra de Deus,
Que haja paz na tua mente, que haja paz nas tuas emoções, que haja paz na tua família, e que a partir de hoje você vai dormir descansando a tua mente, e você vai revigorar as tuas forças, e amanhã você vai ver exatamente o novo dia em o nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diz amém. Aleluia. Receba essa palavra de Deus nessa noite. E pastor Zé Carlos disse, bote lá de manhã, pegue e vai resolver os problemas, porque você não pode ficar sem dormir. Muito bem. Os dias passaram. Verdade é que além de tem que ter o Espírito de Deus, precisa ter também a experiência. O tempo é que nos ensina muitas coisas. E o tempo com Deus, aí pronto, aí vai embora. Passei por um problema muito difícil aqui em nosso ministério, depois de mais de 3 anos de presidente. E passei um problema, reuni a mesa e conversei e tal, e foi um problema muito grande. Depois, eu designei uma comissão para resolver esse problema, para relatar o que eu tinha decidido, e os irmãos foram para a missão, e eu fui para casa. Quando cheguei em casa, tomei um banho, tomei aquele café abençoado. Hoje a gente está comendo muito à noite não, mas de vez em quando come aquele hambúrguerzinho, não é muito bom não. Cadê Tainá? Tainá está ali, glória a Deus. Tainá tem de faturar e o pastor tem de abençoar a Tainá e o esposo dela. Então, a gente tem de pedir um hambúrguer de Tainá. E é um excelente hambúrguer, certo? Um dia desse, cheguei em casa, a mulher disse, pedi 2 hambúrguer. Mas ela tinha pedido naquela hora, naquele dia eu estava muito cansado, me deitei. E verdade é que veio o meu menino e faturou o hambúrguer e levou o hambúrguer para casa. Quem foi? Pronto, foi a Thaís mesmo. E eu disse à esposa nesse dia, eu vou dormir. E não gosto que me acorde. Eu não gosto que me acorde. Deixa eu dormir. Aí eu fui dormir. Dormia, mas nesse tempo eu estava um pouco mais forte, presbítero Luiz. E roncava. Daqui a pouco chegou meu irmão, o pastor Aminadab, e disse, ligou, irmã Adriana, pois não, eu quero falar com o pastor Abimael. Ele disse, ele está dormindo. Aí ele disse assim, com um problema desse, ele está dormindo? Aí ela disse assim, e ele disse que não chamasse, porque se chamar, ele se levanta chateado. Não é nem o problema, é porque acordou ele. Então, ele está dormindo. Certo? Dormi, quando foi no outro dia, mas me levantei, aí peguei o problema para resolver. Pronto. E foi resolvido, e hoje estou aqui, dizendo que Jesus é bom, e o diabo não presta. Amém, amados? Então olha para teu irmão, olha para teu... Amado, você que está aí na rede social, essa forma de eu ministrar o culto de doutrina. Olha para teu irmão e diz ao teu irmão assim, tenha paz em o nome de Jesus. Tenha paz em o nome de Jesus. Aleluia, Jesus está com você. Eu estarei convosco todos os dias. Abacamaná, bachuriminar, abacai. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, verdade é em que a Bíblia Sagrada nos fala que vocês, de quem entre vós é sábio e inteligente? Sabedoria, inteligência. Precisamos entender, amados, que essas duas virtudes, certo? Precisamos ter para poder exatamente caminhar na terra dos viventes. Depois que ele faz a indagação, ele pede para os irmãos mostrar. Aí ele diz o seguinte, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno
no proceder às suas obras. Semana passada, ou a semana que vem, ainda é doutrina, é Santa Ceia? Semana que vem é doutrina? Então, a gente continua na próxima semana. Eu quero que você venha na próxima semana. Aí eu vou falar sobre este pedido que Tiago faz. Você tem sabedoria? Você é inteligente? Me prove. Me prove que você tem, me prove que você... O que você fala, me prove. Não esqueça dessa frase que o pastor Zé Flor me disse. Você é senhor do que sabe, mas é escravo do que fala. Não esqueça disso que vou lhe dizer. Nós somos provados naquilo que nós falamos. Essas duas frases. Você é senhor do que você sabe, mas quando você expõe, você é escravo. Porque se você expõe e não pratica, você é um nécio, é um irresponsável, é um tolo, é um insensato. Mostre-me o que você fala. Eu amo a Deus. Você ama a Deus? Odiando o teu irmão? Você é mentiroso, disse o apóstolo João. Eu tenho sabedoria. Tem sabedoria? Mostre. Foi o próprio Tiago que diz, ou foi Paulo que diz: tem fé? Mostra-me a tua fé. E a fé só é revelada pelas obras. Vou fechar minha Bíblia, que eu quero que os irmãos voltem na próxima terça, que eu venho falando para os obreiros: não termine culto tarde. Quem termina culto tarde é desobediente e vai ser chamado. Siga o meu exemplo. Amém? Escuta só. Pastor, o senhor quer impedir o trabalhar de Deus? Tem 2 horas, irmão. A nossa liturgia. Passou 15, 20 minutos, aí tolera mais do que isso, é um absurdo. Amém? Ciclo de oração começa às 9, termina que hora? 14, 16 horas. Está dizendo, onde tem ordem, tem obediência. Então, ordem, obedece, acabou. Vamos lá. Escuta-me só, quero que você veja a próxima semana. Mostre-me. A palavra de Deus diz: tu tem fé? Tenho. Cadê a tua fé? Eu já disse aqui aos amados irmãos, e diz o teólogo Fine, se não escapa a memória, Starler, e até no livro de autoajuda de John Serung, o monge executivo, ele diz que, e a Bíblia Sagrada é a principal, que o amor não é revelado somente em palavras e sentimentos, mas no comportamento. Deus amou ao mundo de uma
tal maneira. E o que é que prova aquele amor? O que é que prova que ele nos amou? Ele deu o que ele tinha de melhor. Deu seu único filho. Comportamento. O filho nos amou. Provou? Provou. Qual foi a prova? Morreu em nosso lugar. Essa história de dizer eu te amo no pé do ouvido, não cai nessa não. Ações, comportamento. Amém, amados? Não vou aqui mais adiante, mas eu quero deixar essa palavra para os irmãos e na próxima semana daremos continuidade. Mas decline a tua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. E ajuda-nos a esconder em nosso coração, a guardar, a examinar, a viver, em o nome de Jesus. E todos dizem...